E a gente então segue no nosso livro, então agora, com o próximo capítulo. Então, Dani. Boa tarde a todas, sejam todas bem-vindas. Então é com imensa satisfação que recebemos hoje a vereadora Marina Bernardes, a Francisca Bueno, nossa Chica Bueno. Então a Marina Bernardes tem 31 anos, passo-fundense, arquiteta urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFSC em 2018. Além de vereadora, mantém um escritório particular chamado Estúdio Popular da Arquitetura. A Marina, então, é a vereadora mulher mais votada da história da nossa cidade, com 13.062 votos conquistados, e também a segunda candidata ao Legislativo mais votada da última eleição. Então, diante disso, Marina, eu gostaria de escutar como que tu se sente sendo mulher e ter conquistado esses números tão expressivos na nossa eleição municipal ocorrida em 2024. Que pergunta bonita, né? Ai, como eu me sinto, assim, eu acho que eu me sinto muito grata por tantas as outras mulheres que abriram espaço, assim, para que eu pudesse, assim, ser candidata, né? Eu acho que, já que a gente está falando sobre isso hoje, assim, né, a importância da gente ter conquistado o nosso direito ao voto, né? Isso é um percurso tão longo para que uma mulher como eu chegue, assim, no espaço legislativo, uma mulher como eu que, mesmo branca, né, eu não vim de uma família que tem condições ou que teve condições alguma de me apadrinhar politicamente, assim. Então foi pela minha própria caminhada, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim, disso. Eu estudei sempre em escola pública, eu cresci na Coab 1, então eu sempre penso muito tudo que a gente falou aqui, nesses marcadores, assim, né? Pro meu pai e minha mãe, né? Meu pai é pedreiro, minha mãe recepcionista, assim. Então, desde eu ter sido a primeira da minha família a fazer a graduação, né? Então, assim, fiz graduação, o meu percurso ele se deve a toda essa transformação que eu vivi, que ela é uma transformação, assim, também de educação, né? Eu fiz a minha graduação e o mestrado, ele foi quase uma loucura minha, assim, será que eu consigo morar em Florianópolis com a minha bolsa de mestrado? Foi difícil, né? Foi difícil, sempre uma bolsa bem pequena, essa bolsa melhorou bastante, mas foi um perrengue tão longo, assim, para eu poder dizer, não, eu tive todo um subsídio, claro, né? Para poder me colocar a ser candidata, que vem de todo esse percurso, eu acho histórico, de outras mulheres que foram candidatas aqui em Passo Fundo, né? A gente teve a própria Ingra, que eu gosto sempre de mencionar, que a Ingra é uma candidata jovem, e que ela também fez uma campanha como a minha, na rua, com o jovem, com a internet, né? Se eu não tivesse visto que uma mulher como ela pudesse ser candidata, talvez eu não ia nem pensar em ser candidata. Acho que a gente sempre tem que colocar isso, né? Não só por aquelas que já se elegeram, mas essas que se colocaram a serem candidatas. Acho que isso sim é essencial para mim. Já falei isso para ela, mas nas oportunidades que eu tenho eu sempre digo, né? Que bom que outras mulheres tiveram essa coragem, porque quando eu fui para a rua para ser candidata, também a vereadora Eva já era eleita. E a vereadora Eva já tinha sofrido tanta violência na Câmara, na rua, por ser uma vereadora do PT, uma vereadora que defende o projeto do presidente Lula. E quando eu fui para a rua, eu já também fiz, eu tive um processo que ele não foi tão longo, no sentido de que a minha família não era politizada, né? Mas a família do meu esposo, ela já era, né? O meu esposo, a família dele é do PT e tal. Eu comecei a acompanhar o PT, achei muito legal, assim. Mas foi quando o Bolsonaro, de fato, ele se candidatou, que eu entendi que eu tinha que ir pra rua defender a vida das mulheres. Então, em 2018 eu fui pra rua, ele não, me manifestei, e dali eu não saí mais, assim. Eu tinha certeza que nossa presença, a presença feminina, ela era essencial, e ela foi, de fato, que derrotou o bolsonarismo, né? Porque foram as mulheres que elegeram também, essencialmente, o presidente Lula, além do povo do Nordeste e da população negra. Mas, então, assim, acho que é assim que eu me sinto, né? Com muito orgulho por ter tido todo esse subsídio que me encorajou, porque eu me considero uma pessoa muito corajosa de aqui em Passo Fundo, num território tão misógino, tão reacionário, que quando eu fui pra rua com a bandeira do presidente Lula, eu fui ofendida, e eu ainda sou ofendida. Essa semana eu sofri tanta violência na Rádio Irapuru por ter ido à COP, né? Um exemplo mais próximo agora, fui à COP e fiz essa viagem, né? Eu sou uma ambientalista de formação, eu sou arquiteta e urbanista, minha pauta é ambiental, minha pauta é social e ambiental, e que uma coisa é junto com a outra, né? Mas eu sempre destaco, assim, essa minha pauta. Então,
eu me vejo assim, eu espero que abrindo mais caminhos, sabe? Eu só fico pensando, meu Deus do céu, será que no ano legislativo que vem a gente vai ter, que é 2028, tem 2026 eleições, mas 2028 da Câmara. Será que nós vamos garantir a presença de mais mulheres, e de mais mulheres negras, e de mais mulheres mais jovens ainda, né? Eu entendo que falar de juventude também é difícil, porque as pessoas me acham muito jovem para estar no legislativo, mas eu sou arquiteta, eu sou urbanista, eu sou mestre em arquitetura, eu tenho percurso em trajeto social, né? Movimento social. Eu entendo a importância das políticas sociais e eu entendo a importância da voz da juventude, né? Que ela é pouco presente nos espaços legislativos e ela é um respiro, né? Porque quando a gente olha para o legislativo, eles estão ali há 16 anos, eles também eram até que jovens e ficaram. Então a gente não consegue garantir nos nossos espaços políticos e institucionais a transição geracional que é importante. Porque ela vem com renovação de pautas, né? E eu acho isso essencial, importante de ser comentado, como no PT vem sido importante, o PT tem lutado com isso, porque dentro do PT existem disputas. Não é como se o PT tivesse dito, venha para cá, Marina, aqui. Não, foi uma disputa, foi uma luta conseguir um espaço no PT. Com outras pessoas que dentro do PT, elas entenderam que o meu espaço, ele era de mais pessoas. Eleger a Marina era eleger um projeto político da diversidade, da juventude e das mulheres. Então, comigo vieram pessoas que garantiram também o espaço no PT e garantiram que a gente pudesse fazer uma campanha com gás, né? Fiz uma campanha muito bonita, assim, eu não posso reclamar no sentido de dificuldades. Demorou até vir dinheiro do partido, né? Depois veio o recurso por eu ser mulher e por eu ser jovem, que reforça o esforço do PT em garantir essas cadeiras. Porque um partido ele só subsidia mulheres quando ele reconhece que elas precisam, para nós chegar lá, a gente vai precisar de dinheiro. Não adianta só discurso, não adianta só foto. Se o sistema que a gente está é o capitalista, nós precisamos de recurso. E dentro do PT, do nosso partido, a gente faz essa discussão. É preciso sim recurso financeiro. Para as mulheres negras é preciso mais ainda. Porque vamos olhar o contexto que elas estão, em que são territórios que têm mais dificuldade de chegar até as pessoas, tem que ir na casa das pessoas. É preciso de dinheiro para fazer isso. Eu tinha o recurso da rede social, né? Que era uma rede social a minha que eu já trabalhava muito. Então, é isso, assim, tu me perguntar como eu me sinto, né? Eu me sinto muito... eu sinto orgulho por ter tantas pessoas que depositaram essa confiança no projeto. Aí depois vem todas essas 3.062 pessoas que depositaram a confiança em mim, especificamente no meu número lá na urna, e que nesse 1 ano inteiro de mandato elas não me soltaram. Essa semana que eu tava lá levando paulada de todas as formas, a ponto de ter que pedir para virar peru, liguei para eles, tem tal e tal comentário que tem que apagar, que tá ofendendo a minha família, que tá ofendendo meu esposo, que tá ofendendo a mim, apaguem. E as minhas pessoas, elas estavam comigo a semana inteira. Eu não pedi para ninguém ir lá e as pessoas foram lá e defenderam. Por quê? Porque elas viram que tinha verdade no meu projeto político e tem verdade no meu mandato. Porque eu trabalho todo dia como vereadora, não é só no dia da sessão plenária. São todos os dias, eu vou no bairro, eu vou na rede social, eu faço uma escuta popular ativa, então eu sinto muito orgulho e entendo toda a importância de ter um perfil como o meu na Câmara, né? Por conta de toda daí a dificuldade que a gente passa lá dentro, né? Que não sei se tu vai me perguntar sobre isso, que sempre me perguntam, né? É um ambiente ainda muito opressor, né? Então acho que é um pouco disso, assim. Eu acredito que não deve ser fácil, né? Tratar diariamente. Eu acompanho assim, pelas redes sociais e vejo assim, alguns discursos que acho que se fosse comigo já teria desistido. É um mundo que não é para nós mulheres, né? E para a mulher jovem outra discussão, né? Sim, eles não acreditam que uma menina vai conseguir. Sim, é o tempo inteiro. Eu fui descredibilizada desde o dia que eu entrei. A minha primeira sessão plenária, ela me marcou muito. Um vereador, ele disse que eu era imatura, ele já me ofendeu, porque eu tinha publicado algumas coisas que ele falou na minha rede e que eu vou continuar fazendo. Eu falei para ele, tudo que tu falar eu vou publicar. Porque o que a gente fala na sessão plenária é público. E se tem poucas pessoas que conseguem assistir às 3 da tarde uma sessão, elas vão ver de noite o que eu publico. Então eles tinham raiva de mim. E um dos vereadores também disse, esse teu projeto que tu apresentou é ruim e eu não vou nem ler.
E aí eu voltei para a tribuna e disse, bom, vereador, o senhor que está chateado com o que eu publico nas minhas redes sociais, continue chateado, porque eu vou continuar. E o senhor que disse que não vai ler meus projetos, o problema é teu e dos teus eleitores que votaram no vereador que não lê projetos. Lembrando que é compromisso de todos nós aqui na Câmara ler todos os projetos. Então, que vergonha pensar que um vereador como você não quer ler meus projetos. Mas aqui eu penso que o problema é só de vocês e não meu, eu vou seguir fazendo o meu trabalho. Então, desde o início eu tive que me defender. Cansa. Todo dia eu tenho que me defender, e aí a gente vai perdendo o que acontece com as mulheres parlamentares, que é o quê? A capacidade de apresentar soluções. Eu tenho uma capacidade muito boa de ver o que a prefeitura faz e apresentar um caminho alternativo. Eu faço a crítica, eu apresento um caminho, mas eles vão me engolindo tanto para briga, para me botar sempre numa posição de ai, tem que ficar com o escudo aqui. E eu vou indo com esse escudo para frente, eu vou dizendo não para cima de mim, não, não e não. Porque olha aqui, eu tenho um projeto para apresentar e é disso que eu quero falar. Então, primeiro, como para as mulheres, é muito cansativo. Todos os vereadores viajam e fazem viagens institucionais, mas a única que sofreu acusação por viajar pela Câmara fui eu. A única dos 21 vereadores. Eu fui para as redes ser criticada, acusada de cometer uma ilicitude, de ser praticamente uma criminosa que estava cometendo um ato contra o legislativo, fazendo turismo. O que eu disse para esse vereador foi: faça uma denúncia e prove o que você está afirmando, porque até o momento tu é um mentiroso e um covarde. Ponto, é isso que eu tenho a dizer a ele, porque eles são todos covardes. E eu não vou dizer todos, porque até é uma injustiça, porque existem alguns vereadores ali na Câmara que me respeitam e que desde o início eles passaram a me respeitar ainda mais, e que hoje eu consegui estabelecer uma relação boa. Então também eu até vou tomar mais cuidado, já que a gente está gravando, de não dizer que são todos, porque não são. Eu, talvez pelo meu comportamento mais da defensiva, eu consegui garantir um pouco mais de respeito. Mas vejam como é ruim, porque para nós mulheres é sempre mais cansativo. E a gente começa a cansar tanto, eu chego em casa tão cansada, meu esposo pergunta como é que foi, eu não quero falar, eu estou muito cansada, não consigo, amanhã. Porque eu estou exausta. É desgastante, né? O desgaste provar, tem que provar 24 horas, não tem capacidade. E se para nós é difícil, para a população preta, pior ainda, né? Então, e aí eu até vou usar um outro exemplo, que as pessoas dizem, mas como que um vereador como esse que só grita é eleito? Porque ele representa uma parcela que se vê nele. Então a gente não pode ter a raiva do político, a gente tem que entender o desdobramento social. Por que estão elegendo aquele vereador determinado? Ele está sendo legitimado e ele é legítimo na eleição. A gente não pode descredibilizar o processo político. Faz parte do sistema democrático. Eu nunca deslegitimei um vereador pela sua eleição. O que eu faço são questionamentos de por que isso aqui aconteceu. Alguém que está cometendo tanta violência dentro da Câmara foi eleito. Porque a violência está lá fora. A Câmara ela é um espelho social. Por isso que as pessoas têm que acompanhar o trabalho do Legislativo, entendendo o que significa isso tudo. Acho que é isso. Assim. Então, agora uma pergunta para as duas. Vocês acreditam que tenha melhorado significativamente com relação aos espaços que as mulheres ocupam na política, ou que podem melhorar muito e de que forma? Porque atualmente, na Câmara de Vereadores, contam com um número muito pouco de mulheres, vereadoras que representam. Sim. Queres começar? Olha, eu política de uma forma geral. Sim, somos todas políticas. Não. Existe a política institucional da Câmara e as outras políticas. Mas assim, Gurias, como é que eu vejo a nossa luta? Eu sou eterna otimista, né? Eu só sobrevivo por isso. Eu não sou de derrubar o cachimbo e ficar esperando que alguém junte para mim. Eu acho que a gente já avançou, mas é muito pouco. Tá? Muito pouco. Ainda precisamos avançar e avançar muito, tá? Esse olhar de mulher preta, né? Eu vou pegar o meu espaço, a escola, né? A escola. As escolas, em geral. Quantas pessoas pretas trabalham como professores? A gente conta nos dedos de uma mão, gente, e não fecha assim, né? Bom, é mais fácil o acesso, hoje está mais fácil o acesso, né? Não é fácil estudar, não tá. Mas por que será que a gente não vai? Né?
dentro da escola, nos cargos de chefia, por que as mulheres pretas não estão lá? Eu sou bem ligada ao sindicato, né? Sindicato dos professores. Ainda tem mulher preta que ocupa o espaço de destaque, mas quem comanda é o homem branco. Isso é muito grave, eu acho isso gravíssimo, né? Qual lugar que ainda na sociedade está reservado para nós? Eu, quando faço conversa com as pessoas, eu sempre convido para fazer o teste do pescoço. Dar uma volta no centro da cidade, entrar nas lojas e dar uma olhada para dentro das lojas. Quantos pretos tem trabalhando? Eu já ouvi isso, por isso que eu vou repetir. Agora tem. Sim. Quantos? Quantos são mulheres? Quem é o chefe? O diretor? Quem é? O gerente? Quem é? Mas tem a fulana. Tá, o que a fulana faz? A fulana limpa a loja. E é uma mulher preta. Não que o trabalho da limpeza seja um trabalho menos qualificado. Sim. Mas, bom, esse lugar a gente vê bastante pessoas. Bastante pessoas negras, mulheres e mulheres negras. Então, ainda nós precisamos avançar. Temos políticas de inclusão, acho que a questão de cotas, que incomodou tanto e incomoda até hoje, né? A questão das cotas raciais nos espaços públicos, na política, no acesso às universidades, no acesso aos concursos públicos, ainda incomoda, né? Ainda tem gente que diz, vocês vão tirar o lugar. Os pretos não tiram o lugar de ninguém, né? Existe um limite, que ainda é muito pouco, 25%, 20%, 10%, é pouco ainda. Por quê? Porque a população preta ainda é o maior número no país, né? Então, tem uma conta que está errada. Tem uma conta que está errada, né? Eu fui professor de matemática por longos anos. E ainda sem somar, sem dividir, sem multiplicar, né? O raciocínio lógico ainda existe. Por que ainda é assim? Por que tem que ser assim? Né? E se tivermos, eu e mais uma outra pessoa, e eu já passei por isso, né? Eu fui diretora de escola por longos anos, vice. Quantas vezes estava eu e a professora branca e a pessoa chegava e se dirigia para a professora, e eu estava do lado. E teve uma pessoa na sua santa ingenuidade, eu achei que a senhora era funcionária, era da limpeza. Claro que eu tinha um comando, eu conversei com ele, agradeci o que ele estava vendendo e não comprei nem uma borracha. Né? Mas isso ainda é forte na sociedade, né, gente? Infelizmente. Daí a importância de falar do racismo. Do racismo, então tem que falar disso. Né? E mais, eu já falei antes, eu repito e tenho que repetir, a importância das pessoas se autodeclararem. Né? Não ficar no meio termo, eu sou morena, gente, ali fora a sociedade te identifica. Ali vai uma mulher preta, o lugar dela na sociedade é este. E aí o que eu tenho que fazer? Provar de outro lado, que é desgastante também, né? Quando tu fala no desgaste na Câmara, é isso, né? Nós passamos o dia inteiro matando um leão, provando que somos capazes, que que é possível deixar conosco algumas coisas que, além de cuidar de criança, de cuidar de casa, de fazer comida, nós somos capazes de outras coisas. Né? E às vezes as pessoas fazem racismo conosco. Eu já disse que eu estou numa fase legal de vida, né? Às vezes eu mostro para o meu colega ou para a minha colega que o racismo institucional dela, que está dentro dela, é tão forte que ela faz racismo comigo e ela não se dá conta, ou ele não se dá conta. Né? É claro que uma vez eu vou explicar, agora a segunda vez eu vou chamar de ignorante mesmo, né? Então, isto é importante, é que nós possamos dizer com orgulho, né? Eu sou descendente de um povo que foi escravizado em terras brasileiras, mas que tem uma história e que tem que construir essa história aqui, continuar essa construção, que é muito bonita, né? Então, avançou muito em termos assim de respeito, em termos de medo. As pessoas têm medo, eu acho que as pessoas não trabalham o seu racismo, mas elas têm medo, né, do que pode vir depois, até
até porque as pessoas conhecem que tem legislação que nos protege. E lembrar também nessa fala de que o racismo é crime inafiançável. Né? Crime inafiançável. Então, as pessoas, e eu já acompanhei muitos casos de racismo, acompanhei bem de perto, quando chega na hora de encaminhar para o vamos ver, a pessoa branca consegue manipular o negro e a negra e a pessoa retira. Retira, né? Retira porque ainda nós estamos sob esse olhar de que nós somos menos e menos. Então, a função da escola, ela é muito importante. Nós precisamos trabalhar, agora está todo mundo trabalhando a consciência negra, ok, beleza, muito bom, né? Mas nós precisamos trabalhar mais. Ainda precisa vir mais para a roda esse tema, porque ainda tem dentro das escolas pessoas que não querem discutir, ou que acham que não precisa, né? Que o professor, quando traz esse tema, ele está sendo racista, né? Então, ainda é um tema que precisa estar muito trabalhado, muito. E nós temos também o problema dos imigrantes, né? Sim. Dos imigrantes que vieram, né? E que vêm num outro contexto social. Uma pessoa que vem, um africano, uma africana que vem da África, ele custa entender o racismo brasileiro. Por quê? Porque ele lá é o contrário nosso. Né? Nessa mesa estariam 3 negros e uma pessoa talvez não negra. Então eles custam para entender isso. E aí a sociedade racista branca, ela aproveita dessa ingenuidade. E junta, né? Então é um tema que precisa estar trabalhando assim 24 horas por dia. Né? Não tem que trazer para a roda e tem que incomodar. Provocar. Fazer barulho. Eu acho que tá show, assim, acho que um pouco disso que a Chica falou, foram conquistados avanços, mas a gente precisa garantir, né, efetivamente, que na verdade mulheres parem de morrer, né, que a gente, porque a Chica tá falando, acho que com uma importância e claro, com uma propriedade sobre o tema do racismo, do qual também acho que é fundamental a gente lembrar as pessoas que não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. Então, por isso, falar da importância da denúncia e o quanto a denúncia de todos os crimes, né, ela é importante, seja da misoginia ou da LGBTfobia. Por isso que eu comentei da importância de se ter uma delegacia da intolerância. Então, veja, o que a gente tem e o que a gente não tem. A gente ainda precisa avançar. Se a gente ainda não tem uma delegacia da intolerância, se a gente ainda não tem uma bancada negra na Câmara de Vereadores, a gente precisa ter uma bancada negra que se posicione como uma bancada negra. Mas que se posicione, né? Isso que eu tô falando. Tudo bem, vereadores podem se, né, autodeclarar negros e daí, né, enfim, trabalhar a pauta como acredito que tem que trabalhar, mas a gente precisa de projeto. A gente precisa de luta por orçamento público dentro da Câmara, né? E o mesmo eu digo para as outras pautas, né? Se os espaços legislativos são tão importantes para o Brasil, a gente precisa garantir representatividade nesses espaços. Eu vou estar sempre em toda oportunidade falando isso, né? Quando tu diz assim, como é que eu vejo? Bom, tem 4 mulheres na Câmara. E o que a gente tem hoje de bancadas dentro da nossa Câmara? Não temos uma bancada negra que efetivamente atua na pauta, não temos uma bancada LGBT, né? A gente não tem ainda. Nós não temos vereadores que estão trabalhando especificamente nesses territórios. Então, eu acho que isso na verdade, é um retrocesso, a gente já podia estar avançando, assim. E, ao mesmo tempo, dos legislativos que surgem os avanços, mas daí dá a oportunidade de surgir um retrocesso. Quem são as bancadas que apresentam a retirada de direitos? São bancadas conservadoras, reacionárias, feitas por homens, cis, heterossexuais, a gente já sabe o que vai ter. Então, assim, como é que a gente barra o retrocesso? Quando a gente garante a representatividade desses espaços. Então, avançou, mas é por isso que a gente precisa seguir dizendo exatamente o que a Chica avançou. Precisa continuar avançando, sabe? O capítulo 6 do livro A Indiferença no Direito, ele aponta que ao longo dos séculos surgiram novas configurações sociais, além do poder de decisão da mulher sobre o corpo, gravidez, filhos, impactando assim no conhecimento jurídico tradicional dogmático. Ou seja, o direito precisa se adequar a fim de contemplar essas novas demandas e transformações sociais.
Então, de que maneira vocês acreditam ou sugerem que ocorra essa intervenção, pode ser jurídica, ou no legislativo, para que contemple e respeite todas essas novas situações e que não ocorra uma insegurança jurídica por parte, né, da população? Eu até comentei antes, né, Gurias, usando como exemplo de novo, assim, o crime da LGBTfobia foi uma conquista do STF e do jurídico, né, do nosso Brasil e não do legislativo. Então, assim, acho que essa pergunta tem totalmente a ver com a anterior, assim, no sentido de dizer que para a gente garantir mais avanços no legislativo, a gente precisa, por exemplo, que essas configurações familiares, que essas territorialidades, que esses demarcadores que a gente tanto falou aqui hoje, estejam presentes nos espaços de decisão. Que as mulheres negras estejam nos espaços de decisão. E aí, claro que a gente fala do legislativo, porque é lá que né, a coisa se constitui, é votada, mas a partir do que ela é composta? Bom, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, garantir a legitimidade desses grupos para que se avance essas políticas dentro desses espaços, né, jurídicos e legislativos, eu acho, do Brasil, assim, acho que é isso. Perfeito. Atualmente a sociedade ela requer a ocupação dos espaços públicos por pessoas que por muito tempo eram invisibilizadas pelos padrões heteronormativos e diversas identidades eram suprimidas pelo controle social heteronormativo. Então, ou apenas homem ou mulher, né? Não havia espaço para discussão para outro tipo de configuração, né? Então, essa exclusão de uma parcela da população considerada como minoria refletiram com impactos negativos. A gente já falou anteriormente, né? Ocasionando sofrimento, discriminação no mercado de trabalho, violação de direitos, incentivo à violência, falta de participação social e política nos processos democráticos, além de diversos transtornos psicológicos. Então, como vocês acreditam que isso possa ser combatido na nossa sociedade? Vocês, como mulheres, vivenciaram esse tipo de situação? Acho que falamos, né, Chica, sobre, assim, eu dei os meus exemplos, né, acho que tudo, questão de oportunidade, questão de espaços de liderança, inclusive sempre me perguntam isso, né, e tá posto assim na pergunta também, essa baixa representatividade das mulheres. Bom, é que historicamente as mulheres estão ocupadas com tarefa do cuidado, né, a gente falou disso hoje, né, Chica pincelou bem também, mas onde estão as mulheres na sociedade? A gente entende que elas somos nós que produzem, né, mas onde que a gente efetivamente está? E aí a gente pega alguns recortes, né? O homem com a tarefa do trabalho casa, provedor. E a mulher, ela tá lá, cuidando da mãe, cuidando do pai, não é só o filho. Então, quer dizer, as mulheres, elas estão ocupadas e elas não conseguem, né, dar conta de qualquer outra possibilidade de espaço que ela vai ocupar. E muito me perguntam isso, por que as mulheres não alcançam os espaços de poder? Mas vamos ver onde é que elas estão. A gente está, né, e eu não vou falar agora como eu agente, que eu cheguei nesse espaço, mas mesmo assim a gente está cansada e muito atarefada. Então, o tempo livre das mulheres, ele não existe esse tempo livre, né? E aí, então, se ela tem 2 trabalhos, ela tem pai, mãe e filho, ela se desloca de transporte público, ela mora na periferia, quanto tempo efetivamente sobra para ela, sei lá, discutir a cidade que ela quer? Para ela ir lá opinar sobre o projeto? Para ela ir lá opinar na Câmara de Vereadores? Quando ela vai acompanhar uma sessão, uma audiência pública, quando ela vai se formar, se constituir como uma liderança, quando ela vai, sei lá, conseguir produzir vídeos, a não ser que ela tenha realmente condição, né, material de se dedicar para isso. Então, eu acho que vem muito disso, assim, dessa nossa estrutura, que ela, infelizmente, essa está posta, ainda é patriarcal, ainda é machista. E aí a gente tem, né, a gente usa as mulheres como exemplo, mas daí logo a gente tem os outros grupos que também estão excluídos, seja as pessoas com deficiência ou as pessoas LGBTs. Então, não são minorias, a gente tem falado, né, que são as maiorias, né. Eu acho que essa questão das mulheres ainda terem dificuldades, né, eu acho que ainda tem muito aquele conceito da mulher provedora de vida, né, que nos enxergaram como útero somente, né, vai reproduzir, a questão atrás, muitos anos atrás, né, ainda bem que é bem tempos atrás, né, não é de agora, mas se nascesse um menino, era uma festa, né, se nascesse uma mulher, caiu o ovo, né, hoje não,
hoje as pessoas até podem programar que sexo querem os filhos, né? Está evoluindo. Mas, e essa condição nos colocou nesse lugar que a Marina traz. O lugar de a rainha do lar, né? Cuidado. Isso. A rainha do lar. Quem é a rainha do lar? Essa rainha do lar que a rainha não tem nada. Que tem uma boa serviçal, né? A família das famílias que apareciam, né? Nas imagens, né? Da Margarina, né? Era o pai, a mãe e um monte de filhos, né? O que isso nos traz de mensagem? Hoje não. Hoje a gente já está conseguindo avançar. Então, a outra pergunta, quando você pergunta o que avançou? Já avançou. Isso. Em alguns momentos. As pessoas que têm, que são trans, né? Antigamente não tinha, mas você não tinha o direito de ser o que você é. Você tinha que ficar subordinado a ser aquilo que disseram que você era. Gente, que sofrimento devia ter essas pessoas, né? Hoje não, hoje a pessoa tem o direito de ser o que ela é, né? E arrumar trabalho, e de estudar, e tem com dificuldades, né? Porque não é também tão fácil assim, né? Ainda não. Mas eu acho que a gente já avançou bastante, viu? Mas a gente precisa continuar firme, precisa estar trazendo, oxigenando os espaços, né? Precisa trazer gente jovem, precisa trazer outras ideias. Não é que vamos jogar fora os velhos. Isso. Não é, nós não somos, nós os que chegamos primeiro, né? 60 a mais, nós não somos descartáveis. Nós temos, eu sempre digo isso, ó. A juventude tem a energia, né? E nós temos um pouco mais de experiência, não é nem experiência, é um pouco mais. Se a gente juntar a energia com esse pouco mais de experiência, oba, vai mudar. Que mix bom, né? Vai dar legal, vai dar um outro. vai ser uma coisa legal, não só para nós duas, ou para nós dois, vai ser para um grupo, para a sociedade, para o mundo, né? Sim. Então, essa mudança, ela está acontecendo lento. A gente derruba uma barreira e parece que brota 10 do outro lado, né? E essa questão do que evoluiu, se você perguntar daqui a pouco para um homem, né? As mulheres, nossa, hoje em dia elas podem trabalhar, elas podem existir, elas podem tudo, vocês não entendem que a mulher chega em casa, ela tem uma outra jornada. Isso, a jornada tripla. Quando eu outro dia vi um vídeo de uma mulher entrevistando na rua. Acho que até sei qual. Tu entrevistava, o que você faz quando você chega em casa? Eu vou tomar uma cerveja de amanhã, eu vou limpar a casa, vou fazer isso, vou fazer o tempo do meu filho. Aí entrevistar você, eu vou tomar um banho, depois eu vou pegar uma cerveja e vou relaxar. Perguntava para outra mulher, eu vou fazer isso. Eu vou pegar e vou assistir um filme, depois eu tomo banho e eu vou dormir. Então, quer dizer, a diferença. E aí, os marcadores sociais. E aí, a gente tem que falar de novo, é tudo educação. O que evoluiu? É tudo educação, porque para nós é estrutural, né? E tem uma coisa assim que a gente também, eu pelo menos eu gosto de trazer, aquela história que os nossos maridos, os companheiros das mulheres que têm uma vida diferente, que vão para a rua, que vão para a luta, que vão para a COP, que vão para a marcha, que vão, sabe? Essas mulheres, os nossos maridos são os maridos privilegiados, privilegiados de ter uma mulher do lado deles, assim. Mas não é muito fácil para eles também. Sim. Não é muito fácil para eles. Nem o meu, que é mais maduro, que é mais velho, e nem o teu, que é um jovem, né? A sociedade olha para eles assim, aquele lá, aquela, sabe? Então, eles também têm que dar essa resposta. Então, não é um avanço só para as mulheres. Sim. É um avanço também para os homens, e na consequência disso, vem os meninos, os filhos, os homens, né? Que, enfim, a gente educa, cada um educa como quer, como pode, como gosta, mas nós também temos esse apoio, assim. Eu sempre, quando posso falar de feminismo, eu também falo que a gente precisa desse quem faz a opção de ter um companheiro, um marido, né? Porque a gente também pode fazer outras opções, outras escolhas, né? Hoje as mulheres podem, né? Então, essa sociedade, ela tem que enxergar esses grupos, essas lutas diferentes. Claro, tem gente que não vai enxergar, que vai morrer na ignorância, né? Mas eu, assim, meu pai é um cara semi-analfabeto, estudou até o 3º ano, mas ele nos criou para ser grandes feministas, porque ele dizia, vocês vão para a cidade estudar,
para serem professoras, para serem independentes, para não depender de ninguém, nem de pai, nem de irmão, nem de marido. Gente, isso é uma coisa interessante. Né? Claro que ele tinha suas crises de machismo, porque uma pessoa que hoje está com mais de 90 anos, né? Mas é isso, a gente também cria os homens machistas, né? Ai, não faz isso porque ele não brinca disso, porque ele é menina, não brinca. Eu acho que isso também eu vejo que está mudando bastante, viu? Assim, os pais acompanhando as esposas no parque, carregando filhos, trocando fralda, né? Que era uma coisa fora de tudo, né? Então é isso. Só vou para finalizar, talvez fique redundante, porque os capítulos é uma continuidade um do outro, né? Mas só para finalizar, com a globalização e a evolução dos processos tecnológicos foram possíveis o aparecimento e a suavização das diferenças. Com isso também surge a necessidade de adequarmos a dogmática jurídica de acordo com as transformações sociais fundadas na ideia da diferença, pluralismo e diversidade. O que precisa ser combatido na modernidade é que a diferença tende a ser algo negativo ou inferior se comparado ao idêntico. Como pensarmos em soluções políticas e jurídicas para as complexidades do mundo contemporâneo a fim que se preserve e seja atingida a igualdade ou a diferença como finalidade de todo e qualquer processo social? Assim, para reforçar e finalizar, né, a gente precisa entender essa diversidade, essa pluralidade de possibilidades que existem, né? Reconhecer, isso é possível, isso existe. As mulheres avançaram, já que estamos com a pauta mulheres, né? As mulheres evoluíram, mas evoluíram por onde, e para onde e por quê, né? Então acho que isso é preciso ser reconhecido, né? E no pessoal do jurídico, né? A gente encontra às vezes alguns donos da legislação, né, que às vezes dá vontade de pegar e dizer da onde que mundo você vive, onde você está, né? Porque ainda estão lá catando cachorro com linguiça, como se diz no interior, né? Então acho que é esse reconhecimento desse momento diferenciado que a gente está vivendo, né? E aí vai ter a criança que já vai ser criada com um olhar diferenciado, né? Antes você perguntou, né, das famílias, né? Acho que hoje nós temos algumas coisas que são totalmente evolução da humanidade. Por exemplo, uma família constituída por 2 homens ou por 2 mulheres. Gente, isso um tempo atrás, isso era uma coisa totalmente impossível de se conceber. Sim, e mais, hoje, esses 2 grupos têm o direito de adotar uma criança. Né? E quem diz que não é uma família? É uma família. É uma família. Antigamente as mulheres casavam e se não engravidassem, todo mundo ficava perguntando: por que será que houve que não tem filho? Tinha que engravidar e ter filho, né? Hoje as mulheres podem fazer a opção: eu não vou ter homem, não vou ter mulher, eu vou ser uma pessoa sozinha, independente, não vou ter filhos. Mas ela pode também, não, agora eu vou adotar, sabe? Então eu enxergo isso assim como avanço humano na sociedade. Eu acho que isso está avançando e avançando bastante, né? A família branca vai lá, adota crianças pretas. Isso é avanço. Ela vai ter um monte de problema para resolver, né? Na família. Bom, mas ela está pronta para encarar isso. Por que não? Por que não? Então eu sou otimista, assim, eu acho que as coisas estão mudando e depende muito de nós, todos, homens, mulheres, brancos, pretos, indígenas, todos. A sociedade é isso, o mundo é isso, né? A gente precisa acreditar nesse humano. E aí, quem sabe, a gente vai... Eu não sei se vou estar aqui, mas quem sabe a Marina vai me fazer: Chica disse isso. Chica disse que quem sabe também, só lembra depois. Mas acho que é isso, eu me sinto contemplada, por isso quero agradecer pelo espaço, pela troca, pelo diálogo, né? Sempre, como eu falei no início, muito bom, assim, sempre revolucionário com mulheres, né? Nós agradecemos, né? Um baita aprendizado. Eu também quero agradecer também, né, você, a confiança, né? E não sei se é a Marina, mas eu toda vez que me chamam para alguma fala, eu fico pensando: nossa, o que eu vou dizer? Eu também. Depois falta tempo pra gente. Depois falta tempo, né? Olha que desafio esse nosso também, né? Muito mais que falar. A pressão, né? Poderíamos continuar conversando, falando, né? Mas agradecer e dar os parabéns também para vocês, assim, que estão procurando trazer para esse cotidiano de educação, né?
essas outras pautas, porque não dá para a gente estudar só aquilo ali certinho, como eu imagino. Não, nós precisamos trazer essas diferenças para dentro desses espaços, que são espaços de poder, né? São espaços de poder. Quem faz uma graduação está recebendo um compromisso de fazer a diferença, né? Trazer esses debates, essas conversas, esses diálogos, né? Para as pessoas pensarem. Acho que o convite maior é esse: pensar sobre.